Olá para todos vocês, eu aqui novamente, continuando a nossa leitura, vamos falar agora sobre Baal Hassulam, dando sequência ao livro. O ponto principal, o objetivo da Cabala. Benefício dos livros da Cabala, Baal Hassulam e seus comentários sobre o Zohar e os escritos de Ari. A missão de Baal Hassulam, a urgência em revelar a Kabbalah. A Cabala nem sempre foi tão popular como é hoje. Quando começou, era o alvo de interesse de apenas um pequeno número de pessoas que pesquisava o sentido de suas vidas. Estes primeiros cabalistas continuaram a desenvolvê-la através das gerações, adaptando-a para os novos tempos, e assim a Cabala tornou-se mais científica, como requer nossa geração. Este capítulo apresenta a forma como os textos cabalísticos funcionam e como têm se desenvolvido ao longo dos séculos para fazer sua sabedoria mais disponível e acessível a todos. Em particular, este capítulo aborda o trabalho do mais universal de todos os cabalistas, o Rev Yehudah Shilog, também conhecido, é isso mesmo, Yehudah Shilog, o Rev Ashilog, e afirmou claramente que o estudo da Kabbalah está aberto para todos, que a Kabbalah pode ser divulgada, distribuída e ensinada a todos, sem qualquer consideração de idade, raça, sexo ou religião. O objetivo da Kabbalah é criar um método para que as pessoas tornem-se espiritualmente satisfeitas. Como você já sabe, Kabbalah significa recepção. A finalidade da vida neste mundo é que uma pessoa alcance o mais elevado nível de espiritualidade. Então, essa é a finalidade dessa vida, segundo Baal Hassulam. Segundo a Cabala, as almas voltam repetidamente a este mundo até que esta meta seja atingida. O objetivo espiritual é diferente das aspirações criadas ou intelectuais. Como descrita no capítulo 4, a busca da espiritualidade é a fase final do desenvolvimento humano. A Cabala orienta e oferece um caminho para essa satisfação espiritual. O que os livros de Kabbalah fazem por você? Que não podem. Escritores cabalistas descrevem suas experiências e propõem recomendações para que outros possam seguir em seu caminho. Os livros de Kabbalah são relatos de suas viagens no mundo superior. Olha que maravilhoso. Os livros de Kabbalah também têm desenhos que ilustram conceitos e eventos espirituais. E é importante lembrar que as formas nos desenhos não são objetos reais, mas imagens utilizadas para explicar estado espiritual no que se refere ao seu relacionamento com o Criador. Mas os livros de Kabbalah não lhe mostram o quadro completo. Para realmente saber o que são os mundos espirituais, senti-los, você tem que experimentá-los por si próprio. Cabalistas pensam em si próprios como guias turísticos cujo trabalho é levá-lo até o lugar e deixá-lo admirar por si só. Que maravilhoso, hein? Agora vou ler uma nota que tem um pedacinho aqui, fora de rumo. O uso das palavras mundanas em Cabala, como beber, sentar, acasalar e nomes de animais, leva a falsas concepções e conclusões erradas, pois nos faz pensar em objetos físicos como tendo qualquer mérito espiritual. E eles não fazem, eles apenas simbolizam estados espirituais. Por isso, a Kabbalah proíbe imaginar uma ligação entre os nomes usados no nosso mundo e as suas raízes espirituais. Este é considerado o erro mais grosseiro em Cabala. Importante. É uma notinha. Continuando o texto que nós estávamos falando. Por isso, os textos que foram escritos para ensinar as descrições são parciais, expostas
expondo apenas o que é necessário sobre para saber a espiritualidade por você mesmo. Estes textos didáticos são o livro do Zohar, do Rashbi, a Árvore da Vida do Ari e o estudo das 10 sefirot de Yehudá Hashlog. Raízes de cima para baixo. A Kabbalah explica que as raízes do nosso mundo são raízes espirituais, vêm de cima e não de baixo. As raízes vêm a partir da fonte, que está acima deste mundo. Imagine raízes crescendo a partir do exterior de uma bola. Por que você está na bola? A área de criação, as raízes vêm para você. Elas podem ser consideradas como cordões coloridos de festas pendurados a partir de cima. O principal objetivo dessa sabedoria é possibilitar a revelação do Criador para suas criaturas, que somos nós. Cada raiz tem seu próprio ramo neste mundo. É um ramo de alguma raiz na espiritualidade. Desta forma, os cabalistas usam este mundo para se comunicar com o Criador e para aprender seus caminhos, para que possam se tornar como ele. Para evitar uma comunicação errada com o Criador, você precisará saber que ramo se relaciona com raiz. A chegada de Ari é, em maior medida, a do Rav Ashlag, marcou a mudança para uma nova e mais clara terminologia na Kabbalah. Os cabalistas descrevem suas experiências internas e entendimentos usando metáforas e linguagem adequada para as almas do seu tempo. De tempos em tempos, a linguagem torna-se não clara devido ao desenvolvimento das almas e requer novas explicações. Isto requer que sucessivos cabalistas escrevam interpretações para tornar esta viagem espiritual mais clara e mais acessível para nós. Por isso, Rav Ashlag escreveu seu comentário sobre a Árvore da Vida, publicado em seu maior trabalho, O Estudo dos 10 Sefirotes. Os comentários de Rav Ashlag sobre a Árvore da Vida detalham os estágios, eventos e formas da criação da vida, originalmente descritos pelo Ari. Ashlag fez uma coisa semelhante com o livro do Zohar, de Rashbi. Ele pegou o texto do Rashbi e os esclareceu em um comentário que ele chamou de Hassulam, a escada. Por isso, Rabi Yehudá Ashlag, também conhecido como Baal Hassulam, o dono da escada, o maior comentador. Nascido em 1884 em Varsóvia, na Polônia, Baal Hassulam estudou Kabbalah com Rabi Yehoshua de Porsov. Bom, deixa eu falar de novo porque ficou confuso. Então, nascida em 1884 em Varsóvia, na Polônia, Baal Hassulam, ele estudou Kabbalah com Rabi Yehoshua de Porsov e observou a lei escrita e oral. Ele se tornou um juiz e professor em Varsóvia quando tinha 19 anos. Em 1921, ele migrou para Israel, então chamada Palestina, Israel ali na Palestina, com sua família, incluindo seu primeiro filho, Baruch, que o sucederia mais tarde. E tornou-se rabino de Givat Shaul, em Jerusalém. Enquanto escrevia muitas outras importantes obras, tais como o Estudo das 10 Sefirotes, ele também começou a escrever o Sulam, comentários sobre o Zohar, em 1941, e ele tornou apenas 10 anos mais tarde. Em 1953, ele morreu no ano seguinte e foi enterrado em Jerusalém. Baal Hassulam é o único que conseguiu compor os comentários do Zohar por completo e atualizado, e dos escritos de Ari, uma vez que foram escritos primeiro. Seus livros permitem que os cabalistas estudem textos antigos em linguagem moderna e são ferramentas indispensáveis para aqueles que aspiram a alcançar a espiritualidade.
Em seu artigo Tempo de Agir, Baal HaSulam conta que antes das impressões gráficas existirem, quando o escriba estava em voga, ninguém se incomodava em dobrar suas costas para copiar um livro com euforia, já que não valeria a pena o tempo gasto, os custos e as velas de cera. Com o avanço da confecção de livros, teorias e conexão da Kabbalah foram reforçadas pelos autores, que começaram a publicar facilmente. Com muitas pessoas tentando defini-la, uma atmosfera de frivolidade desenvolveu-se em torno da Cabala. Portanto, o objetivo de Ashilog em sua redação era o de revelar o que pudesse da verdadeira essência da Kabbalah. Nossa, que lindo, hein? Na sua introdução ao livro do Zohar, Ashilog diz que ele deve escrever livros de cabala, porque cada geração tem suas próprias necessidades e, portanto, seus próprios livros. A nossa geração também precisa de todos os livros que possamos compreender. Uma vez que o livro do Ari foram escritos centenas de anos atrás, e o livro do Zohar foi escrito há quase 2000 anos atrás. Olha, ele tomou sobre si a interpretação deles para nós. Desta forma, podemos chegar a saber que o que estes antigos cabalistas sabiam é experimentar os mundos espirituais por nós mesmos. Maravilhoso, hein? A chamada para o tempo certo. Mas a propagação da Cabala está acontecendo hoje não apenas como resultado do aparecimento de livros incorretos e imprecisos. Ashilog explica na sua introdução ao livro do Zohar, em muitos de seus ensaios, que a propagação da Kabbalah é um dever hoje, ele é um dever hoje. Ela explica que agora é o tempo em que o professor Jeremias se referia, quando disse, porque eles todos deverão me conhecer, olha, do menor até o maior. Que lindo, hein? Devemos tomar o nosso tempo e deixar que isso aconteça naturalmente, mas a Shilog afirmou que essa decisão irá custar-nos muito, porque seremos compelidos a evoluir na espiritualidade pela própria natureza. Olha que maravilha, hein? Lindo. Ele diz que a outra opção é de estudar o que a natureza quer de nós e fazê-lo. Isso, de acordo com Ashilog, irá não só evitar o sofrimento do qual falava, mas vai nos mostrar como receber os prazeres que o Criador quer de nós. Cabalistas antigos chamam essas duas opções de em seu devido tempo ou acelerar o tempo. Hoje, de acordo com Ashilog, já não é simplesmente uma boa ideia a de compartilhar o conhecimento e o apelo da hora. Por isso, sem mais delongas, vamos mergulhar no coração da sabedoria e seus conceitos. Em resumo, a Kabbalah fornece um método para atingir plenitude espiritual. O Harvest Log é acreditado por tornar textos antigos e difíceis de ler da Kabbalah em textos mais fáceis de interpretar. A Kabbalah evolui para um método de estudo sistemático e científico. A sabedoria da Kabbalah desaparece e reaparece quando o tempo fica maduro para sua percepção. Agora chegou o momento.